Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adriele e esse é o Lua Próspera, um canal dedicado a falar sobre assuntos como lei da atração, autoconhecimento e espiritualidade. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por favor se inscreva aqui no canal para me ajudar o canal a crescer e também para receber mais vídeos como esse. No vídeo de hoje eu quero compartilhar para vocês técnicas que eu utilizei, técnicas da lei da atração que eu utilizei para captar mais clientes. Se tem um desafio que o profissional autônomo enfrenta é a questão de atrair clientes. Eu posso falar porque durante toda a minha vida eu trabalhei como profissional autônoma. Eu tive alguns empregos em que eu tive chefe bem no comecinho da minha carreira, mas desde que eu me formei, eu optei por áreas que eu pudesse ser autônoma, que eu pudesse ter uma voz ativa e decidir o que eu queria ou o que eu não queria fazer. Gente, eu sou uma pessoa que eu não funciono, não gosto de ser mandada, eu tenho um sério problema com chefe que gosta de ser chefe. Eu já tive alguns chefes que não agiam dessa forma, né, não tinha essa posição hierárquica, então pra mim funcionou muito bem, mas eu odeio ser mandada, eu odeio que fiquem falando o que eu tenho que fazer, porque eu sou uma pessoa muito consciente do que eu tenho que fazer, então normalmente eu gosto de fazer sem que peçam, então eu não dou certo com chefe. Todos os empregos que eu tive chefe, eu não durei assim mais do que 3 meses. Então eu sempre gostei de ser profissional autônoma e pra mim, maravilhoso. Trabalhei 5 anos no Brasil. Pra quem não sabe, eu não moro mais no Brasil já tem 3 anos. E no Brasil eu trabalhava como fisioterapeuta e eu atuava como uma profissional liberal. Então eu prestava serviço para 2 clínicas, eu dava aula de pilates e eu não era contratada dessa clínica. Eu tinha um contrato informal, assim, né, de prestação de serviço, mas eu não era funcionária deles, então eu não tinha um chefe, não tinha relação de chefe com os donos. Eles simplesmente me forneciam os clientes que eram da clínica e eu dava as aulas, né? Então eu não tinha aquela posição de chefe e funcionário. Eu não tinha que pedir nada, eu era dona ali do que eu queria fazer. Se eu quisesse atender no dia, eu atendia. Se eu não quisesse, eu não atendia. Quando eu queria desmarcar também era fácil. Quando eu queria tirar férias, enfim, era tudo assim na base da conversa. Eu não tinha aquela questão de, eu vou pedir para o meu chefe. Nunca existiu. E durante esses 5 anos que eu trabalhei nesse estabelecimento, eu tô contando isso, gente, pra gente ver como a nossa mente é complexa. Nessa época, como eu já falei, eu prestava serviço para a clínica e a clínica me fornecia os clientes. Então, eu não tinha que fazer divulgação, eu não tinha que buscar clientes. Então, naquela época, pro meu subconsciente, aquilo era natural eu ter clientes. Eu sempre tive muitos clientes, eu não tinha dificuldade de atrair clientes. Era impressionante, gente. Eu passei 5 anos assim com uma média muito alta de clientes. E aí você pode falar, mas era fácil porque a clínica fornecia pra você. Nada disso, tá? Porque eu trabalhei com muitos colegas nessa clínica, era uma clínica grande, então tinha outros profissionais e eu sempre fui uma das que tinha a agenda mais cheia, assim. Eu sempre tive agenda cheia, até em épocas que era natural você perder clientes, porque quem trabalha com isso sabe que em algumas áreas, dependendo da época do ano, você perde bastante cliente. Então, no meu caso, era final do ano e carnaval, porque é uma triste realidade, né, gente? Mas quem tem acesso ao Pilates no Brasil, pelo menos na época que eu trabalhei com isso, eram pessoas que tinham mais dinheiro, porque não é barato, né? Você pagar aulas de Pilates mensalmente. E normalmente essas pessoas viajam. Então, quando chegava o final do ano e carnaval, era a época que essas pessoas viajavam e a gente tinha uma redução na agenda que era natural. E mesmo assim, eu sempre era uma das que tinha mais cliente, que tinha mais aluno. Então, não é questão do estabelecimento, era questão da minha mente. Porque ali eu entendia que era fácil ter cliente, que era fácil manter cliente e a vida fluía assim naturalmente. Aí por que eu falo que a nossa mente é complexa? Porque quando veio a pandemia, eu comecei a desenvolver crenças limitantes em relação a isso, em relação a atrair clientes. Eu comecei a entender que não era tão fácil assim, eu comecei a acreditar que era difícil. E assim, a gente sabe, né, gente? É uma lei básica da lei da atração. Tudo aquilo que a gente acredita se torna uma realidade.
E aí, quando chegou bem no finalzinho da pandemia, eu decidi fazer o intercâmbio, então decidi mudar de país. E aí eu trouxe essas crenças limitantes junto comigo. Como eu falei pra vocês, eu não me dou certo com chefe, eu não me dou bem com chefe, eu não gosto de ter chefe, eu gosto de ser minha própria chefe. E aí, por situações do destino, do universo, eu acabei me tornando uma profissional autônoma também fora do Brasil. Só que atuando em uma área um pouquinho mais diferente. Eu comecei a trabalhar como massoterapeuta. E aí eu precisei trabalhar essas crenças que eu tinha desenvolvido em relação a atrair clientes. Crenças que antes da pandemia eu não tinha. Gente, eu não sei vocês, mas a minha habilidade de manifestação está totalmente ligada à minha energia. E eu percebi muito isso durante esse tempo de atendimento, né? Com a massoterapia. Quando eu tava com energia alta, eu atraía muitas clientes, mas era impressionante. Quando a minha energia baixava, se eu tinha 20 clientes na agenda, 18 desmarcava e 2 não apareciam no atendimento. Era impressionante, assim, gente, totalmente ligado. E quando eu tava com a energia lá em cima, vinha cliente assim, sabe, que eu nem sabia de onde vinha. Vinha cliente, aparecia no meu celular, oi, você tem horário pra hoje? Eu preciso hoje, que não sei o quê. Impressionante. Então, primeira dica que eu posso usar, né, das técnicas que eu utilizei, tentar manter a vibração alta. Porque pra mim era impressionante, gente. Era eu abaixar um pouquinho a vibração, vinha um desânimo, vinha pensamentos negativos, eu perdia clientes. Então, quanto mais alto eu mantivesse a minha vibração, mais linear eram os meus atendimentos, sabe? As minhas semanas não sofriam impacto. Segunda técnica que eu utilizei e que eu super recomendo, ouvir mantras de prosperidade. Gente, coloca pra tocar aí mantra de prosperidade no seu negócio, na sua loja, no seu consultório, deixa bem alto assim, sabe? Deixa emanar aquele som pro ambiente. Mantras são orações, gente, então eles elevam a vibração do ambiente também, porque a gente sabe que tudo é feito de matéria e tudo que é feito de matéria vibra, então deixa esse som vibrar aí, tocar, aumentar a vibração do seu local de atendimento. Eu sempre colocava mantras, gente, tem mantras aqui no YouTube muito bom. Eu tenho o mantra da prosperidade, que é de Lord Ganesha, que eu sou apaixonada por Ganesha. Eu vou trazer um vídeo falando de todas as bênçãos que eu consegui através desse deus. É um deus hindu, o mantra é lindo, eu tenho aqui no canal. Toca esse mantra aí dentro do seu estabelecimento, ouve o mantra com muita fé. Gente, esse mantra, ele eleva a nossa vibração e eu já consegui, assim, manifestar muitos clientes com esse mantra de Ganesha. Terceira técnica que eu utilizava e que eu gosto muito, gente, eu acho que pra mim fazia muito resultado, dava muito resultado, colocar metas. Tenha metas para o seu negócio. Você vende roupa? Tenha metas de vendas. Quantas vendas você precisa fazer nessa semana? Quantas você quer atingir nessa semana? Gente, tenham metas. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha metas. Eu simplesmente aceitava o que vinha. E, cara, teve um impacto muito grande a partir do momento que eu comecei a colocar metas. Metas semanais eu colocava. Essa semana eu quero fazer X tantos reais. Essa semana eu quero atender X tantas clientes. E, cara, funciona porque você direciona para o universo aquilo que você quer atrair. Então, você não tá simplesmente pedindo, eu quero mais clientes. Isso é muito vago. Seja específica. Essa semana eu quero fazer tanto. Essa semana eu quero atrair tantas clientes, sabe? Eu quero fazer tantas vendas. Eu quero vender X reais. Tenha metas. Isso vai mudar muito a sua cocriação em relação aos seus clientes. Outra dica que eu posso dar, gente, façam afirmações positivas, tá? Tenham afirmações positivas. Você pode criar, você pode procurar aqui no YouTube. Afirme coisas positivas para você em relação ao seu negócio, em relação ao seu profissionalismo. Diga para você mesma que você é uma profissional excepcional, que os seus clientes estão sempre satisfeitos, os seus clientes estão sempre felizes, que os seus clientes te amam. Gente, repita isso para você. Isso também, além de elevar
a sua frequência, também vai fazer com que você desfaça de crenças limitantes. Porque às vezes a gente acha que você não tem. Eu mesma achava que eu não tinha tantas crenças limitantes em relação aos clientes. Porque eu sempre fui muito boa de atrair clientes. Não só atrair, mas como reter também clientes, como eu falei pra vocês. Eu trabalhei durante 5 anos nessas clínicas e, gente, tinha cliente que começou comigo do primeiro dia e só saiu porque eu mudei de emprego, né? Eu mudei de país. Então, assim, eu conseguia manter clientes por 5 anos, o que é ótimo para quem trabalha com público. Então, e mesmo assim, eu desenvolvi crenças limitantes em relação a clientes. Então, a nossa mente, ela tem que estar sendo constantemente trabalhada. A gente não pode a gente não pode se acomodar, a gente não pode pensar que tá tudo certo, porque a gente não tá. As coisas mudam frequentemente, a gente tá recebendo informação frequentemente. No meu caso, foi a pandemia. A gente viu tanta escassez na pandemia, a gente viu tanta dificuldade, que aquilo fez com que eu acreditasse que não era tão fácil co-criar clientes, que não era tão fácil atrair clientes, sabe? Eu desenvolvi tantas crenças de escassez, crenças que eu não tinha no passado. Então, por isso que a gente tem que estar sempre dando informações positivas para nossa mente. A gente tem que estar sempre trabalhando a nossa mente. A gente não pode se acomodar. Então, repita, faça essa técnica, repita frases positivas para você mesmo em relação ao seu negócio, em relação ao seu profissionalismo, tá? Então, repita, gente, é muito fácil, faz durante o banho. Eu gostava de fazer eu gosto de fazer, né, porque eu faço até hoje, essas reprogramações durante momentos de prazer mesmo. Então, ali, quando você tá tomando aquele banho gostoso, você vai repetindo, você vai agradecendo pelos seus clientes, tá, gente? É outra coisa também que eu indico começar a fazer, colocar no seu dia a dia, o agradecer. Eu mesma, durante muitas vezes, fui ingrata com as minhas clientes. Gente, os nossos clientes, eles são maravilhosos, eles proporcionam o padrão de vida que a gente tem, a gente precisa dos clientes. Então, assim, agradeça, sabe? Quantas vezes eu não me peguei reclamando porque eu tava cansada, tava com dor de cabeça e a agenda tava lotada. Cara, isso é um pecado, tá? E eu digo isso por mim mesmo, porque eu faço isso às vezes, né? Às vezes a gente tá cansada, mas cria o hábito de agradecer. Graças a Deus que essa sua agenda tá lotada, né? Graças a Deus que você tá com muitos clientes. Graças a Deus, agradeça aos seus clientes. Sabe o que eu gosto de fazer? Como eu falei, eu trabalho como massoterapeuta. Eu gostava de arrumar a maca, colocando ali, trocando lençol, trocando o papel de proteção, agradecendo pela minha maca ali que estava comigo, atendendo as minhas clientes, abençoando as minhas clientes durante a massagem, sabe? Vai repetindo mentalmente, eu te abençoo, vai repetindo frases do Ho'oponopono. Também fez muita diferença para mim passar a agradecer, passar a abençoar os meus clientes. Eu também, tá, gente? Não só repetir frases, mas se visualizar com a agenda cheia, visualizar clientes entrando em contato com você, sabe, gente? Fecha os olhos, pode fazer durante a meditação ou sem meditação, se conecta com seu eu superior, fecha os seus olhos, imagina clientes entrando em contato com você, te chamando no WhatsApp, imagina você respondendo mensagens, você fechando uma venda. Gente, isso tudo funciona. Quantas vezes eu não fechei venda só de visualizar? E assim, resultado de 24 horas, sabe? Tinha semana que eu tava muito com a vibração meio baixa, diminuía assim o ritmo de clientes, eu fazia visualizações. Gente, teve uma visualização, eu nunca vou me esquecer, eu tava numa semana péssima, e eu ia viajar na semana seguinte, então, ou seja, eu ia ficar alguns dias sem trabalhar. E eu precisava concluir a minha meta daquela semana, eu já tava ficando desesperada. Eu fiz a visualização, ouvindo o mantra de Ganesha. Gente, assim, acredite quem quiser, eu nem tinha terminado a meditação, meu celular vibrou, eu fiz 2 vendas, assim, eu fechei 2 pacotes, que era mais do que o dobro do valor que eu precisava, porque eu colocava metas semanais. E 2 pacotes, eu fechava pacotes mensais, então o valor é um pouquinho mais alto. Então, só aquela venda que eu fiz, foram 2 amigas que fecharam um pacote mensal comigo, só aquelas 2 vendas que eu fiz, duplicou o valor da minha meta semanal. Então, assim, eu fiquei muito abençoada, fiquei muito feliz. Então, façam visualizações criativas para atrair cliente também, dá super certo.
Faz acreditando que já deu certo, gente, e dá. Tá? Dá resultado, porque todas as técnicas que eu tô falando aqui pra vocês, eu coloquei à prova, eu fiz e deram resultado pra mim. Sempre deram resultado pra mim. E eu tenho certeza que vai dar resultado pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixa aqui no comentário se você tem algo a acrescentar ou se você tem alguma sugestão de algum vídeo, eu vou adorar saber. Não esquece de deixar o like, gente, isso ajuda demais o canal, tá? Eu tô aqui doando a minha energia pra vocês, tudo aquilo que deu certo pra mim, e como retribuição, se vocês puderem deixar o like, vai ser muito bom, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.